Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve a Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto a gente rezava, ficou forte, né? O final que vai dizer assim: para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Quando nós falávamos isso, eu lembrei imediatamente das promessas de Nossa Senhora em Fátima, quando ela disse que ela mostrou tantas coisas, né, aos pastorinhos. Ela mostrou o inferno, ela mostrou a necessidade de rezar pelas almas, de buscarmos a santidade, de rezar pela conversão dos pecadores, e ao fim ela faz uma promessa. Ela, né, anuncia tempos duros, ela anuncia a Segunda Guerra Mundial, ela anuncia tantas questões que viriam, mas ela faz uma promessa: ao fim o meu imaculado coração triunfará. E aí, quando nós rezávamos, era essa promessa que ficava latente dentro do meu coração, assim. Há sobre nós uma promessa, há sobre nós uma palavra lançada pela Virgem Maria, que ao fim o imaculado coração da Virgem Maria há de triunfar. E eu vou além, não é só uma questão de triunfar sobre toda a história humana, sobre todos nós, mas triunfar de forma particular, sobre a vida de cada um de nós. É em direção a isso que Nossa Senhora vai nos conduzir, e o Senhor vai dizer nas bem-aventuranças que os puros de coração verão a Deus. Então, para isso que Nossa Senhora precisa fazer o imaculado coração dela triunfar nos nossos, para que nós sejamos estes homens e mulheres que vão contemplar a face de Deus. Isso é forte, isso é profundo. E aí a gente rezou para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A gente vai entender um pouquinho o que é isso aí vai, onde é que isso aí vai entrar na formação de hoje, onde é que isso aí vai fazer sentido para nós. Afinal de contas, o amor me explicou tudo. Então, à luz do amor, a gente vai entender tudo isso que, né, que foi jogado aí nesse começo de formação. Presta atenção, eu queria ouvir. O que é o amor? Só no Instagram e comenta pra mim. O que é o amor? O que é o amor? Não vale o clássico não, tá? Porque as caras aí eu já vi que na realidade, na verdade, na vida prática e concreta. Porque Deus é amor, eu já sei. Mas e aí? Concretamente, todos os dias Deus é amor mesmo? No seu dia a dia, você experimenta o amor, é nessa verdade, de verdade mesmo? Tem uma verdade carne e osso nessa frase aí, Deus é amor? O que é o amor, Larissa? Sacrifício. Josi, o que é o amor, Josi? Verdade. Verdade. Ai, eu amo essa palavra. Verdade. Vai lá, Gabriel, o que é o amor? Uma das definições que eu mais gosto é desejar a eternidade e se unir a essa pessoa. Desejar a eternidade pro outro, né? Do outro e se unir a essa pessoa. Amor, o que é amor? Aí é você. O amor é... Acho que
Morrer por alguém. Morrer por alguém. Morrer por alguém. Gosto disso. Amanda. Doação, sacrifício, Sim. martírio, morrer por alguém. Joyce, amor, Tá. Joyce, me conta. Já É, não é mal, Enquanto isso, vou responder pela Thaís. Thaís Rocha mandou falar que o amor é uma decisão. O amor é uma decisão. O amor é tudo isso que a gente falou aqui. Mas quando eu penso, o que é o amor? É o amor. É o amor, cara. É difícil, assim, porque pra mim fica parecendo características do amor, entende? Sacrifício, a desejar a eternidade do outro. Parecem atributos, sabe? Atributos do amor. Só que o que acontece? A gente tem uma ideia de amor, mas a gente vive concretamente diferente dessa ideia. A gente até sabe que amor é sacrifício, que amor é decisão de desistir do sapato, que amor é doação, que amor é isso tudo aí, a gente até sabe. Mas será que a gente consegue viver concretamente essas experiências de amor? Será que quando eu olho para o amor que eu tenho para os meus pais, é esse amor que eu dou para eles? É um amor de sacrifício? É um amor de doação? É um amor de serviço? É um amor que cobra? É um amor que julga? É um amor que determina? Será que eu realmente desejo a eternidade para os meus pais? Ou muitas vezes eu ainda estou no lugar de um amor egoísta, de um amor autorreferente, de um amor que deseja receber, que deseja ser servido. Porque a verdade é que é este amor que nós fomos formados. Foi esse amor que nos foi ensinado a dar. Um amor muitas vezes condicionado a. A maior parte aí, eu queria que você parasse um minutinho e pensasse nas suas relações com seus pais, com seus amigos, os relacionamentos amorosos que você teve. Será que realmente é o conceito de amor que você tem dentro da sua cabeça? Ou está mais concretamente nesse amor autorreferente, nesse amor que deseja servir a si mesmo? Como é que tem se dado concretamente uma experiência de amor? E aí eu falo dos outros e eu falo também da minha relação com Deus. Como é que tem sido as minhas orações e a minha relação com Deus? Tem sido de fato uma relação de amor? Uma frase muito comum para nós: eu amo o Deus das obras ou as obras de Deus? Que muitas vezes o meu amor por Deus é condicionado às coisas que eu recebo dele. Ou até às vezes às coisas que eu faço para ele, né? Que aí quando eu peco, eu fico com vergonha, eu me escondo, eu falto à missa, eu não quero saber mais, eu tenho vergonha de confessar. Mas aí você ama Deus ou você ama a si mesmo? O amor realmente está posto no seu Criador ou mais uma vez é um amor autorreferente? Por que eu estou fazendo essas provocações? Porque o amor é uma das coisas para mim que para nós é mais deslocado. A ideia da vida prática. Que a gente entende por amor do que aquilo que a gente é capaz de viver concretamente. E o desejo dessa formação de hoje é um certo alinhar de rota. Porque eu só vou conseguir entender. E aí eu comentei, né? A gente vai falar para casais católicos. Eu só entendo o amor diante do outro. O como, né? O que eu preciso oferecer para o outro quando eu amo, o que eu devo esperar do outro quando eu amo, se eu entendo o que é o amor. Se eu entendo o que é isso, esse negócio tão abstrato. O amor é esse gostosinho do peito, é esse disparar de coração e esses borboletas no estômago quando eu vejo alguém. O amor é esse sentimento gostoso que eu tenho quando eu rezo ou quando eu comungo. Será que o amor está nesse lugar? Aí você pode dizer, não, cara, o amor não está nesse lugar. Mas será que você vive concretamente? Será que para você que está aí, que é casado, há, sei lá, 20 anos, 10 anos, às vezes nem tudo isso, mas será que quando você olha para o seu marido e acha que você parou de amar, não é que parou de ter
borboleta no estômago e quentinho no peito? Quantos casamentos acabam porque o amor acabou? Quem já ouviu isso? O amor acabou. Esses dias eu conversava com uma pessoa e aí era engraçado que eu falava assim, não, mas eu não amo mais. Eu falava justamente na realidade de casar no sacramento da igreja e tudo mais. Não, mas eu não amo mais. Se eu casar na igreja, eu vou estar mentindo para Deus. Depois desses anos todos, o Everson estava até comigo ouvindo isso. Eu vou estar mentindo para Deus e tudo mais. E eu ouvia isso. E parava alguns segundos para olhar para a vida concreta dessa pessoa. É um servir cotidiano. É um sacrificar-se diariamente. Tanto de si mesmo quanto do outro. É um amor concreto na vida real acontecendo todos os dias. Mas não tem um gostosinho no peito mais. Não é amor. Cara, depois de 40 anos de casado, se o amor não foi isso aqui, meu filho, eu não sei quem tá amor mais não. Eu vou pedir conta e embora na minha casa, bicho. Nós muitas vezes ficamos no amor romântico. E aí reforço, não na ideia, mas na vida concreta. Nós ficamos no amor romântico. Na relação com os nossos pais, e aí, especialmente para nós jovens, para os jovens que estão aí me ouvindo, isso fica muito marcado. Nós somos carentes do amor de pai e mãe, nós somos carentes de ser amados por nossos pais, mas é esse amor do gostosinho. Eu não vejo materialmente um amor que a minha mãe me entrega quando ela levanta todos os dias de manhã, quando a minha roupa está lavada, quando o meu quarto está arrumado, quando a mesa está posta, quando eu chego do trabalho à noite e a comida está na mesa e a faculdade, meu pai paga ela todos os meses e não me falta roupa, não me falta teto, não me falta, ainda que de forma simples muitas vezes. Mas eu não vejo o amor dos meus pais nos sacrifícios concretos cotidianos. Mas meu pai nunca falou que me ama. Cara, mas será mesmo que proferir 3 palavras é maior do que todo o sacrifício de uma vida dedicada a você? Pode falar, Júlia. É que você me fez lembrar da situação que aconteceu com meu irmão uma vez. Eu estava morando sozinha, na verdade, com outra irmã minha no Rio. Aí um dia ele foi fazer compras, né? Aí ele começou a olhar o preço daquilo tudo. Aí ele comentou com a minha irmã, que nossa, ele falou assim, nossa, Bel, nosso pai que é, tipo assim, que 18 filhos dentro de casa, vai trabalhar o dia todo, comprava, assim, nunca faltou comida dentro de casa. Naquele momento, minha irmã entendeu que o nosso pai, assim, sacrificou tanto por nós. Não vai que nosso pai nunca disse eu te amo, mas o sacrifício dele a gente hoje percebe isso. O meu pai, ele é muito afável, muito mesmo, assim, meu pai é desse de abraçar, beijar no colo, pô, eu tenho 30 anos, eu sempre no colo do meu pai até hoje. Tanto que já é até engraçado, porque ele brinca, pô, daqui a pouco vai ser uma mulher casada sentando no colo do pai dela. Meu pai é extremamente afável. E aí, há um tempo atrás, quando eu trabalhei em Belo Horizonte, eu tive que ir voltar, eu voltava de ônibus, que eu morava aqui, e tipo, uma semana eu ia voltando, eu me mudei pra BH. Falei, cara, eu não dou conta de ficar 3, 4 horas no trânsito em Belo Horizonte para vir embora. Tipo, eu só trabalhava e andava de ônibus, porque eu chegava muito tarde, dormia, acordava de madrugada e ia para BH. E aí eu me lembro de uma das vezes no ônibus, eu chorando indo aqui para Belo Horizonte, porque eu entendi o quanto meu pai me amava, cara. E sei lá, tem uns 40 anos que meu pai vai e volta para Belo Horizonte todos os dias. E ele é marceneiro, então o trabalho dele é muito pesado, muito cansativo. E eu olhava para aquilo, eu morta de noite, pensando, cara, meu pai bate volante aos 40 anos, todos os dias. E a maior parte das vezes que eu chegava em casa, ele ainda estava com aquela cara feliz de dizer, ei, minha filha, como foi seu dia? Aí, com gostando dele, ficava falando 2 horas na cabeça, velho. Cara, quando eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, como que eu tive a capacidade de não entender o amor do meu pai? Mesmo minha mãe, assim, eu me lembro quando eu passei pelo caminho, porque a minha mãe ia, quando ela trabalhava no Itapuã, ela ia embora a pé. E eu me lembro uma vez de fazer esse trajeto, até quando eu vim da comunidade para casa, que eu fiz o trajeto inteiro olhando para aquilo e falei, cara, minha mãe trabalhava a manhã inteira, cozinhando muito, trabalhando pra caramba, e ainda ia embora a pé para economizar um pouquinho, que era o dia da passagem, para poder gastar com a gente.
Eu me lembrava, por exemplo, que no dia em que ela ia receber, ela sempre comprava alguma coisinha pra mim. Eu falava, cara, às vezes a economia da minha mãe estava aqui, nessa coisinha que ela podia comprar pra mim. E eu olhei pra aquilo e falei, cara, como eu fui uma adolescente retardada, velho. Sem o menor exagero. A minha consciência do quão débil é a cabeça do adolescente. Foi nessa hora, cara. Eu me lembro do Geração, dos meninos até do Matheus, da Rafa, do Vitor estava comigo na coordenação. Eu me lembro quando eu fiz eles irem pesquisar quanto que eles custavam em casa. Cara, você vai sentar com seu pai e com sua mãe, não sei quem é responsável pelas contas, e vai anotar tudo. Cara, eles vão estar chocados. Eu lembro a Rafaela tomou um choque, velho. Ela tomou um choque, ela voltou impactada, ela não tinha noção do quão cara ela custava. E aí ela olhou para ela e falou, Carol do céu, eu ainda tinha lá minhas resistências, eu ainda tinha lá minhas carências em relação ao amor do meu pai. Eu olhei para ela e falei, cara, mas aonde está o problema? Tá nessa ideia romântica e débil de amor que a gente faz muitas vezes. Nessa coisa infantil mesmo, sabe? Da criança pequena. E reforço mais uma vez, isso se dá concretamente. Quando eu perguntei, eu até falei, eu não queria que me respondessem que Deus é amor. Porque nós falamos isso da boca para fora, mas nós não compreendemos o que isso significa. Nós não compreendemos. Tanto que eu até li algumas coisas de São João Paulo II hoje e eu vi exatamente isso assim. Por que às vezes algumas coisas de São João Paulo II é difícil de compreender? Porque é difícil antes, né? Ou melhor, certo, quando eu sei o que é o amor, quando eu tenho consciência do que é o amor, é fácil eu entender que Deus é amor. E Deus e amor tornam-se uma coisa só. Mas hoje o amor ele foi tão distorcido, ele foi tão desfigurado, ele foi tão... A gente entende ele tão errado que eu não consigo entender que Deus é amor. Aí dizer que Deus é amor vira um problema. Eu não consigo compreender. Aí muitas vezes quando eu ouço que Deus me ama, eu projeto neste Deus que me ama esse mesmo amor interesseiro que eu tenho, esse mesmo amor disposto a servir, é esse mesmo amor. E a ideia do amor que sacrificou, que morreu no alto da cruz, ela ainda é abstrata. Porque eu sei, mas não é esse amor que eu entrego para as pessoas. Não é esse amor que eu estou disposta... Eu adivinhei que eu ia derrubar essa água hoje, né? Eu ainda falei mais cedo. Eu não vou pôr o diário perto, porque eu vou derramar água. Eu devia ter tirado a água, né? Também que eu derramei na Bíblia de couro. Mas é deslocado. E lógico, né? Eu podia te dar toda uma explicação, fruto de ideologia, de construção histórica, dos porquês que o amor ficou tão distorcido hoje. Mas não é esse o objetivo. Por quê? Obrigada. Eu não quero que a gente entenda o que aconteceu. Eu quero que a gente entenda o que é o amor. É nesse lugar que eu quero que a gente vai, sabe? Eu quero que a gente entenda, ainda que num esforço de pegar isto e bater dentro do nosso peito até virar a verdade. Até ser concreto o suficiente para que eu seja capaz de oferecer isso para as pessoas. Mesmo que vai ser um amor mecânico. E mecânico, e mecânico, e mecânico, e mecânico até virar a verdade. Porque quando eu desejo servir, né, Larissa? Quando eu desejo servir os outros, eu vou servir sem querer servir. Eu vou servir sem o desejo interior de fazer. Mas eu faço, até que isso se torne natural para mim. O amor, ele é mais ou menos assim. Eu dou sempre o exemplo em quase todas as formações, quando eu vou falar de amor, da mãe, né, que acorda de madrugada para cuidar do filho. Isto não é gostoso, isto não é prazeroso. Mas isso é amor de verdade. Isso é amor concreto. Deixa eu só colocar para estancar a água aqui. Só mais ou menos. Mas isso é amor concreto. Isso é amor de verdade. Não é esse amor. É
egoísta, autorreferente. A gente fala muito de amor, ouve muito falar de amor próprio hoje, né? Ai, amor próprio, falta de amor próprio, falta de amor próprio. Não, cara, não é falta de amor próprio, é falta de amor. Ou melhor, é excesso de amor próprio às vezes. Porque o amor próprio, ele não está em mim, ele está no outro. Quando nós vamos lá em Gênesis, e aí a passagem já de largada, né, uma das iniciais que São João Paulo II usa na teologia do corpo, vai dizer, né, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que Deus quis dizer quando ele disse isso? O que Deus disse nesse momento é que ele imprime em nós justamente a comunhão de amor. Ele imprime em nós exatamente a capacidade de sair de si para ir em direção ao outro. Quando nós olhamos para a Santíssima Trindade, nós temos justamente uma comunhão de amor. Nós temos uma trindade justamente porque o amor só se dá no movimento, entende? Eu não amo a mim mesmo sozinho, sabe? Amar, eu preciso de outro. Eu preciso de alguém fora de mim. E aí, não somente no amor amoroso, apaixonado, amor sexual, não só esse. Mas quando a gente olha para a vida dos santos, o movimento de amor entre eles e Deus é justamente um movimento de amor. E aí é doido, porque o amor ele é uma pessoa, que eu olho para Deus, eu olho para o nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor é uma pessoa, mas o amor também é verbo, ele é ação, ele é movimento, ele é sair de mim. E aí quando eu vou para a concretude de amar, quando eu vou para o amor concreto, o amor, aí, como eu comentei, né? Nem é essa palavra, mas os atributos do amor, o sacrifício, a renúncia, a doação. Quando eu olho para a vida dos mártires, cara, não tem mais nada que faziam aqueles homens e aquelas mulheres viverem o que eles viveram se não fosse amor. Pensa, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ou eu estou doida? Porque ele não se achou digno de ser crucificado como mestre. Ele morreu crucificado por amor. Só que quando a gente olha para isso e pensa no nosso entendimento atual de amor, ele parece irracional, quase, sei lá, bizarro. Porque o amor, hoje, para nós, está muito mais ligado ao benefício, ao prazer, ao sentir-se bem. Mas o amor é o extremo oposto disso. O amor é o sacrifício, é a renúncia. E aí quando eu olho para o exemplo perfeito de amor, que eu tenho o nosso Senhor no alto da cruz, a gente ainda não entendeu esse mistério. A gente realmente não entendeu isso. Quando nós olhamos, e eu faço memória a primeira formação, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e como eu vou. Quando eu olho para quem nós éramos, para o plano original de Deus para a criação, para o que nós perdemos com o pecado original, para todas as graças extraordinárias que nós perdemos. Quando eu olho para isso, aí a cruz de Cristo começa a fazer um pouquinho mais de sentido. Porque ele vem e nos resgata de volta para isso. Ele vem e nos resgata de volta para a vida eterna. Então o prazer e a felicidade, eles não estão vinculados à nossa vida terrena e passageira. Muito pelo contrário. Essa vida e esse amor que dói, e esse amor que é sacrifício, e esse amor que é renúncia, ele é justamente um preparar da minha alma para o amor verdade. Para contemplar o amor verdadeiro face a face no céu. Eu me lembro de uma formação na primeira turma do Geração, com Pedro e a Flávia. A Flávia já casada, nós fizemos uma formação só sobre o céu. E ela falava assim, Carol, depois dessa formação sobre o céu, meu casamento mudou. Porque antes eu brigava com o Pedro por causa de um monte de coisa boba.
Aí eu passei a olhar para tudo e falar, cara, a luz do céu, isso faz realmente sentido? Descobri que não. Que era um monte de bobagem infantil minha. Na minha concepção, na minha opinião particular, grande parte da distorção do amor está justamente em retirar Deus da equação humana. Mas tirar Deus de forma concreta, na sua vida particular, na sua relação com as pessoas que você ama. Você ama como? O Gabriel até disse, amar é querer a eternidade do outro, desejar a eternidade para o outro. Mas concretamente é isso que eu faço? Eu realmente sou capaz de conduzir, e aí para os que estão namorando, para os que são noivos, para os que são casados, eu realmente tenho sido canal de santidade de céu para essa pessoa que eu amo? Ou eu quero essa pessoa para mim? É meu. Quantas mães se relacionam exatamente assim com seus filhos? Nós falávamos numa formação essa semana, né, amor? Para os pais, né? Eu falei, gente, quando filho e filha quer ir pro Carmelo, quer virar padre, é um drama em casa. Meu Deus, o mundo acaba. Meu filho está indo desperdiçar a vida. Ah, tá, mas se ele for fazer uma faculdade, se ele for ganhar muito dinheiro, tá ótimo, ele está indo ganhar a vida. Mas que vida? Qual que é a vida que eu ganho materialmente? Qual que é a vida que eu compro com um bom salário? Que vida é essa? É realmente uma vida com sentido? Se no fim da vida, preso numa cama, eu vou olhar para que enxergar sentido? Eu vou olhar para o meu carro, para a minha casa, para o quanto eu tenho de saldo na conta bancária? É isso que vai realmente fazer diferença? Aí vocês vão dizer, às vezes já vão na sua cabeça ali, não, mas será que concretamente na nossa vida diária a gente vive assim? A gente não vive assim. São pouquíssimas vezes que nós paramos para pensar, e aí, de fato na eternidade, de fato na minha vida diante da morte. Quando nós passamos a contemplar aquilo que realmente importa, eu começo a entender melhor a dimensão do amor concreto. Porque o sofrimento, que é a versão total na nossa geração e no nosso tempo, tudo menos sofrimento. Mas o sofrimento por alguém que eu amo vale a pena, concorda? Vou dar um exemplo essa semana. Minha cama quebrou. Minha cama quebrou e eu fiquei sem cama. E aí a primeira noite que eu dormi na sala foi trágica. A geladeira fez muito barulho, a claridade da rua, os carros passando, cara, tudo foi dramático. Eu cheguei de madrugada. Eu vi as vozes chegando, eu vi tudo acontecendo, eu não vi nada. E assim, eu tenho enxaqueca, então não dormir é um problema pra mim. No outro dia eu tava em caco. E assim, aí eu fiz um breve desabafo. Falei, porra, Rafa, pelo amor de Deus, o sono foi foda. Essa noite foi difícil. Não dormi nada, não tô legal. E vida que segue, fui fazer as coisas, de um monte de coisa pra fazer. Eu cheguei à noite, mais do que depressa, a Rafaela faz o quê? Vai pra sala. E eu tava porra, gente. Eu tinha feito lição o dia inteiro, pau quebrando, chegando 10 e tanta da noite de São Vicente. Eu tava muito morta. E eu vim pensando, cara, não acredito que eu tô na sala. Que, oh Deus, amanhã não sou ninguém. E aí eu nem discuti, eu falei, Rafa, sem condições de discutir com você, eu vou só dormir. Aí fui pra cama dela. E aí ela foi pra sala. Aí no outro dia, a Amanda saiu da cama dela. Aí no outro dia, a Rafaela saiu da cama dela. Aí hoje, eu acho que a cama tivesse consertada, eu ia ter que dormir na cama da Angélica mesmo assim. Porque ela também saiu da cama dela. Foi confortável pra alguma delas? Claro que não, cara. Não foi gostoso pra ninguém. Pra nenhuma delas. Mas o amor se dava concretamente num ato concreto de sacrifício. E aí se eu perguntar para Amanda, foi ruim você deu sua cama para mim, Amanda? Não foi muito contrário não, mas eu gostei. Porque o sacrifício diante de alguém que eu amo não dói. Mas não é que ele não dói, ele causa desconforto, tudo isso.
Mas o amar supera a dor do sacrifício. Eu amo comer carne com batata frita. Eu sempre quero comer carne com batata frita, gente. Eu não quero comer outra coisa na minha vida. Mas quando eu saio com o Éder, abrir mão da carne com batata frita para ver ele feliz tomando açaí é ótimo. Para uma mãe que morre de dores em 12 horas de parto e acha que vai morrer, quando ela vê a cara daquele bebê gorducho com cara de joelho feio, porque dificilmente criança nasce bonita, ela pode ficar bonita depois. Mas falar que nasce bonita é mentira. Quando ela olha para aquilo, é a coisa mais bonita que ela já viu na vida. O Éder não tem paciência nenhuma com doença. Cara, nenhuma. E aí ele escolhe se casar com quem? Com a pessoa mais bichada que ele conhece. Eu adoeço de 15 em 15 dias, quando tá bom. Normalmente a média é menor. Aonde se dá materialmente? Na renúncia a si mesmo. Precisar ser paciente. Essa mulher falava isso. Minha bichadinha, eu fiquei brincando com ele. Ele falou assim: não, amor, é bom se eu sabe ser assim. Eu posso chamar. Ah, é legal. Nós muitas vezes não somos capazes de enxergar os defeitos e as dificuldades que nós temos diante dos outros como oportunidades de amor. Mas elas são. Quando as pessoas são exatamente como eu penso, exatamente como eu desejo, quando elas correspondem a todas as minhas expectativas, é fácil amar. Quando Jesus vai falar assim: ama os vossos inimigos, porque, cara, os vossos amigos, até os pagãos já amam. Mas é isso que nós somos chamados enquanto cristãos. Há um amor que transcende, há um amor que realmente faz sentido. E aí quando eu olho para a frase de São João Paulo II, que ele vai dizer: o amor me explicou tudo. Cara, porque realmente explica tudo. O amor explica o sofrimento, o amor explica a renúncia, o amor explica a felicidade. Cara, o amor explica tudo. E aí é tudo mesmo. Que quando eu olho para a frase, o amor me explicou tudo. Cara, aqui está condensado as dúvidas que eu tenho a respeito da minha vida, os questionamentos mais profundos do coração do homem. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, como eu vou, qual é o meu papel nesse mundo, o que Deus espera de mim. Ou, aliás, quando nem Deus está na equação, há um anseio de descobrir o sentido da vida. Cara, se eu troco a palavra amor por Deus, ele definitivamente me explica tudo. Mas ele explica mesmo. Cara, eu não consigo verbalizar o que se passa dentro de mim quando eu olho para isso. E sério, eu não tenho domínio da linguagem suficiente para eu explicar o que acontece dentro do meu corpo. Quando eu olho para isso, eu falo: velho, me explica mesmo. É sério, isso realmente explica. É sério mesmo, amor. Cara, quando você realmente entende que Deus te ama, quando você realmente entende esse amor que foge da minha capacidade de entendimento, Ele realmente é capaz de me explicar tudo. Ele me explica as minhas misérias, Ele me explica as minhas carências. Cara, Ele me explica tudo. Quando eu vou, e aí eu recorro à Sagrada Escritura, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E eu já emendo: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cara, quando eu leio isso aqui, é a única pessoa que eu consigo pensar em Deus. Quando eu leio isso aqui, eu vejo, cara, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Eu olho para os meus
meus pecados, eu olho para as minhas durezas de coração, eu olho para a dificuldade de converter o meu coração, de Deus que me explica a mesma coisa 20 vezes, né, Amanda? Que desenha a explicação. Eu falo, cara, só Deus. Tudo espera, tudo suporta, tudo crê a Deus. Só Deus. Aí realmente Deus é amor, cara. Porque só Ele. Quando eu olho minhas vontades de matar o Éder de vez em quando, eu falo, cara, só Deus é amor, bicho. Só Deus é amor. Que eu não sou. E aí é que tá. O que nós precisamos conseguir é inverter. Eu preciso entender este amor que é Deus, para aí conseguir transformar o meu amor humano. E não fazer o contrário. Eu não tenho que projetar o meu entendimento de amor humano em Deus. É o inverso. Eu entendo primeiro o amor a Deus. Eu entendo primeiro este Deus que é amor. E aí, por este amor que Deus tem por mim, é que eu consigo ressignificar. Porque quando eu entendo de verdade o sacrifício, quando eu entendo de verdade um Deus que se derrama diariamente, insistentemente, incansavelmente sobre mim. Aquela velha frase que o sol nasce sobre bons e maus. Porque Deus se derrama diária e incansavelmente sobre os que creem e sobre os que não creem. Ele não, muito pelo contrário, eu falo, eu amo mais a Amanda porque ela crê. Não, muito pelo contrário, como vai dizer Santa Teresa, é por isso que você tem poucos amigos. É assim que você trata os seus. Mas de fato, aos que conhecem a Deus, Ele muitas vezes permite mais o sofrimento, porque Ele ama mais. Porque Ele sabe que o sofrimento é capaz de modelar. Eu me lembro numa aula recente do Geração, eu falava do China. Do Rafael, a mãe dele morreu, ele tinha uns 2 anos, ele era muito pequeno. E eu falava isso com o filho, China, olhando para Deus, se Deus tivesse de escolher entre a sua salvação, com a sua mãe morrendo com seus 2 anos de idade, e a sua perdição, tendo ela com você durante toda a sua vida, o que você acha que Deus escolheu? Bom, com certeza eu prefiro a eternidade, até eu preferir. Mas está nesse lugar. E aí nós amamos concretamente, sabendo que Deus é amor, sabendo que o amor é sacrifício, sabendo que o amor é eternidade, eu até sei de tudo isso. Mas eu vivo concretamente um amor mesquinho e egoísta. E aí, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu acho isso pesado quando eu leio, cara, eu ainda não conheço a Deus, porque eu ainda não amo amor. E aí a palavra vai dizer que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Cara, que Deus. E a minha pergunta, como então conhecer a Deus? Amando. Escolhendo diariamente o sacrifício. Esse mês que a gente escolheu falar do amor romântico, né? Do amor entre homem e mulher, do amor de casal. O amor concreto no casal se manifesta em atos de renúncia, em atos de serviço, em atos de negação a si próprio. Reforço o exemplo da cama. Não foi gostoso, né, mano? Mas foi bom. Não foi gostoso, mas foi bom. Eu me lembro de um almoço que a Amanda chegou tarde pra caramba lá na casa feminina, depois de ter trabalhado o sábado inteiro e foi lavar os panos de prato, você lembra? Porque eles precisavam estar lavados por mim. Isso é amor. Isso é amor profundíssimo. Sabe que eu ficaria louca se não tivesse nome de prato também. Quando eu tô na cozinha, a Carol anda atrás de mim arrumando a cozinha o tempo inteiro. Quando a Carol tá chamando o nome dela. Isso é amor. Por mais cansada e exausta que ela possa estar, ela vai estar ali. É sua mãe que, apesar de toda a pirraça da sua adolescência, estava lá, perseverante do lado da sua cama todas as vezes que se adoeceu.
do seu pai, que apesar de nunca ter dito que te ama, ele serviu devotamente a sua casa e a sua família. Quantas esposas eu já atendi que diziam para mim: nossa, mas meu marido é muito seco, meu marido não me ama. Mas aí quando ela conta, você já vê tantas manifestações concretas de amor. Você fala: cara, não é que ela não te ama, é que seu olho não está apurado o suficiente. São João Paulo II, ele passou a vida, literalmente a vida, ensinando assim, repetidamente, que o mal presente no mundo ele só poderia ser derrotado pelo amor e pelo sofrimento. Tem uma música que, e aí, né, indo mais perfeitamente, a imitação do amor de Jesus Cristo, o sofrimento. E aí eu faço memória do tiro que São João Paulo II tomou. Quem conhece a história e sabe, né? Ele toma um tiro em meio ao caos das questões ideológicas ali. E aí a música vai dizer assim, que o mal até tentou te dobrar, mas a fé em Deus foi capaz de te erguer de novo. O tiro que São João Paulo II toma é para mim um ato concreto de sacrifício e amor. Para quem não conhece a história dele, daquele dia em diante São João Paulo II nunca mais foi o mesmo. A alimentação dele era quase que do tamanho de quando ele fosse beber água, ele só podia tomar água naquele copo de café, sabe? Ele não podia pegar um copo desses de água como eu tomo. A alimentação dele ficou profundamente restrita, grande parte do intestino de São João Paulo II foi retirado na cirurgia. E aí quando nós olhamos para a vida daquele homem, para tudo que ele fez depois daquele tiro, eu consigo perceber em cada uma das realizações que ele fez um ato concreto de amor pela humanidade. Parece até que Deus permitiu aquele tiro para que São João Paulo II tomasse dimensão do quão ele era capaz de amar, do quão ele era capaz de se sacrificar, do quão ele era capaz de transformar o mundo. Quando nós olhamos para os santos em geral, o que nós temos de excelência na vida deles é o amor. Que amor, Carol? O amor de oferta, o amor de sacrifício, o amor de doação, não um amor abstrato de sentimento, de gostoso. Isso não é amor, isso é prazer, isso é qualquer outra coisa. E aí eu não estou dizendo que o amor não vai ter isso, vai ter isso, né, amor? Tem borboletas no estômago até hoje. Mas eu tenho certeza do amor que eu tenho pelo Ederson, é quando ele não está valendo a pena ser amado. Não estou querendo matar esse menino, colérico, nervoso demais. Na hora que eu preciso respirar e ser paciente. Na hora que a gente está numa discussão filosófica, que eu fico engraçadíssimo. A gente não briga por causa de nada, mas a gente briga por causa de ideia. Cara, eu fico nervosa. Eu fico muito nervosa. Calma, amor. Calma! Não tem calma nenhuma. Eu já pelei. E ele pacientemente, calma, amor, não precisa ficar nervosa. A Larissa esses dias só viu uma de longe. Eu achei que você estava brigando, mas a gente estava mesmo. Não era por causa nossa. A gente estava brigando por causa das ideias. E ele pacientemente controlou todos os meus feelings. Ali eu sinto muito mais amor do que quando ele é romântico e me compra flores. A Larissa é extremamente mimada, né, Preta? Já melhorou. E tipo, super apegada com as coisas dela. Cara, quando ela tira uma das blusas de solenidade pra mim, eu falo: meu Deus, quanto amor, Senhor! E tá ali. E o que nós precisamos hoje é treinar o nosso olhar para ser capaz de ler o amor das pessoas. E falando especialmente para as mulheres, cara, há um deslocamento enorme hoje no amor de verdade do que nós esperamos de amor. Quantas mulheres nós conhecemos que, diante do príncipe encantado, aí, do jeito bom de dizer, daquele homem que serve, que se dedica, que se sacrifica, prefere
o amor romântico, o galã, as palavras doces no ouvido. Mas o amor se dá concretamente no dia. O amor, ele está também na minha capacidade de transcender e ir muito além do sentido do outro. E aí eu já entro na dimensão da castidade, a guardiã do amor. Por quê? Porque a castidade é capaz de ordenar o meu coração para o outro enquanto pessoa e não meramente enquanto instrumento do meu prazer. Esse título, O Amor Me Explicou Tudo, é um poema, na verdade, de São João Paulo II, que ele escreveu ainda no tempo de jovem, que fala assim: o amor explicou cada coisa, o amor resolveu tudo para mim. É por isso que admiro o amor. Onde quer que se encontre, se o amor é tão bom e simples, se sentimos saudade e nostalgia, então eu entendo porque Deus aprecia as pessoas simples, cujos corações são puros, mas não sabem expressar o amor. Deus veio de longe e ele parou, a um passo do vazio, perto de nossos olhos. Talvez a vida seja uma onda de surpresas, uma onda maior do que a morte. Não tenha medo nunca. Parece vago e abstrato algumas coisas que São João Paulo II diz. Mas quando eu olho para o entendimento de amor, como esta pessoa que precisa ser compreendida e amada enquanto este Deus, para a partir deste amor, transformar o meu amor humano, aí sim o amor me explicou tudo. Porque ele vai dizer, o amor explicou cada coisa, o amor resolveu tudo para mim. Quando eu olho para São João Paulo II, eu vejo uma personalidade tão complexa. E aí eu olho e escuto ele dizer, o amor resolveu tudo para mim. Cara, o amor é realmente capaz de transformar todas as coisas. O amor é capaz de carregar em si todas as respostas e traz em si todo o necessário. Porque quando eu decido pelo amor concreto, quando eu decido viver uma vida que ama, que se entrega, que doa, que se sacrifica, não somente por aqueles que eu amo, mas por todos aqueles, a vida passa a ganhar vigor, a vida passa a ganhar sentido, a vida passa a ser mais feliz, a vida passa a, por si, ganhar novas perspectivas. Quando eu olho para uma pessoa egoísta, eu vejo uma alma que definha em si mesmo. Quando eu vejo uma alma que ama, eu vejo uma alma que expande, que cresce, que floresce, que frutifica. E aí eu faço memória da passagem que vai dizer da semente que deu 100 para 1, 50 para 1, 30 para 1. A semente diz exatamente do quanto a semente do amor plantada em nós é capaz de fazer frutificar. Do quanto a semente do amor colocada sobre nós é capaz de frutificar na vida de todos aqueles que estão ao redor. O amor maduro, o amor cristão, o amor em Deus, ele é de fato capaz de transformar-nos. E reforço, quando eu comentei que é um alinhamento de rota, né, a formação de hoje. Quando eu olho para a formação para casais, quando eu olho para a formação para os solteiros, eu preciso olhar a partir do entendimento do que realmente é o amor. Do que realmente é amar. Do amar que muitas vezes é deixar ir. Eu me lembro do testemunho do Tiago, da comunidade Presença, que ele falava, ele namorava e com milhões de planos de casar e tudo mais, e não sei o quê, e ele decide ser padre. E no final das contas ele acabou indo para o seminário, a namorada dele foi para o Carmel, a vocação dela era ser carmelita, mas o que mais me impressionou foi justamente a atitude dela diante da decisão dele de ser sacerdote. Que ela sempre dizia para ele que o que ela mais desejava era o céu. Que se o sacerdócio fosse o caminho seguro para a santidade do céu,
que ela viveria profundamente feliz com o sacerdócio dele. Eu me lembro de experimentar isso na vocação do Ederson. Quando eu olho para a frase, o amor me explicou tudo, realmente, o amor me explicou tudo. É verdade. Mas, de fato, o Éder vivendo o processo vocacional, eu cheguei num momento de amor, de olhar e dizer, cara, o que eu mais desejo, muito mais do que eu desejo ele na minha vida, muito mais do que eu desejo me casar com ele, eu desejo que Deus seja capaz de fazer a vontade na vida dele. Não é mais um amor para mim, não é mais um amor de posse, não é mais um amor no meu lugar. É um amor que vai muito além. Aí eu entendi, cara, isso é amor. Todo o resto era só caricatura. Foi a primeira vez que eu olhei e falei, cara, acho que eu amo aqui. Já não é pra mim mais. É pelo bem do outro, é para o outro. Eu me lembro de rezar e saber, meu Deus, tudo bem, quero ser padre, mas alguém precisa cuidar desse menino. Esse menino não sabe cuidar sozinho. Não tem problema, mas só precisa ver o que o senhor faz. Mas já não era mais para mim. E a minha pergunta é, quais amores você tem tido dentro de você que são para Deus, não para você? Quais amores você é capaz de olhar para dentro de você e dizer, cara, eu acho que isso aqui é amor mesmo. Porque é amor quando é assim. É amor quando o outro é uma oferta agradável a Deus, que eu trago nas músicas. Ele é quem quer que seja. Eu amo a Larissa quando eu sou capaz de corrigi-la e muitas vezes fazer doer e fazer com que ela não goste tanto assim de mim. Mas eu sei que é o melhor e que é o céu para ela. Se eu amo a Larissa, privando ela da verdade pelo amor que eu desejo que ela tenha por mim, não é amor a Larissa, é amor a mim. Só é amor de verdade quando é integralmente o bem do outro. Diante de Deus, e não o bem gostosinho, o bem-estar, não. É o bem de verdade. É o bem concreto. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu olho para Cristo como exemplo desse amor, eu olho para o Deus que não pensou em si, que não pensou nos seus próprios agrados. Quando eu olho para o Senhor no Horto das Oliveiras, e aí é uma opinião particular, tá? Meramente uma opinião particular. Mas quando eu olho para Jesus suando sangue no Horto das Oliveiras, eu vejo um sofrimento enorme para aqueles que se perderiam diante da salvação de Deus. Eu não vejo um Jesus sofrendo. Alguém está aqui, gente. Mas eu vejo de fato um sofrimento de um Deus que se derrama por olhar para tantos que se perderiam diante da sua salvação. Eu me lembro de uma homilia de um padre, uma vez que ele falava, quando Jesus disse, eu tenho sede, no alto da cruz. E o quanto Jesus fazia referência justamente à sede das almas dos homens. Está transmitindo, não está? Caiu? Tá, então tá bom. Eu acho que tem que cair, gente. Mas de fato, quando eu olho para Jesus no alto da cruz, ali eu preciso encontrar todas as formas de amar necessárias. E aí eu queria mais uma vez reforçar. Eu não estou dizendo que o amor não vai incluir sentimentos. Eu não estou dizendo que o amor não vai incluir a borboleta. Não, também vai ter. Isso faz parte do processo. Mas ele não é só isso. Ele não é só. Ele é muito mais. Ele vai muito mais além. Abaixou a luz. Então não dá, porque ele está dando ruim. Mas vai muito além. Amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta? A Jane tem. Vai lá.
A Jane perguntou o seguinte. Eu vou resumir a pergunta dela. Ela mandou várias coisas separadas. É o seguinte. A primeira parte eu vou ler aqui. Um homem que já foi casado, cumprindo ali o sacramento, perguntando se pode... repetir aqui de novo. Um homem que já foi casado na igreja, cumprindo o sacramento, ele pode casar de novo? Ele não se pode casar de novo, né? E nem tomar comunhão. E quando ele se separa de sua esposa, vai entrando num relacionamento com uma outra pessoa na igreja. Mas essa outra pessoa tem o desejo de se casar, né? Casar, ter filhos e tudo mais. Ela está perguntando o que você acha dessa pessoa, se ela agiu errado em aceitar namorar com essa pessoa. Vamos lá, vou instalar algumas coisas aqui. Eu quero muito chegar nessa parte das formações que a gente vai falar sobre sacramentos. Eu amo falar do matrimônio, por isso que acho que eu amo tanto a teologia do corpo, porque ela só fala de casamento. Aí, tô em casa. Mas vamos lá. A igreja é muito sábia e nós temos aí alguns caminhos justamente para acolher no coração e no seio da igreja a realidade dos matrimônios que são passíveis de serem nulos. O que eu estou dizendo aqui? Existem casamentos que nascem por si mesmos nulos. Existem casamentos que, vou dar um exemplo, né? Quando você casa, você faz lá 4 promessas, que o amor é livre, total, fiel e fecundo. Se eu me caso, por exemplo, com uma pessoa e ela não quer ter filhos, ela não vai ter filhos, isso é uma decisão concreta, ou ela não pode ter filhos, e eu me caso com essa pessoa sem saber disso. Isso é, por exemplo, um motivo de nulidade. O que eu acho que precisa ser pensado? Esse divórcio, esse casamento acabou por motivos que sólidos o suficiente, por exemplo, para uma nulidade. Se for isso, existe sim um caminho, a igreja tem um caminho para resolver isso. Se não foi, casamento ele é uma vez só. Quando eu vou pro altar, quando eu vou pro sacramento do matrimônio, eu vou na minha liberdade de filho de Deus, na liberdade da minha escolha, e escolho prometer diante de Deus fidelidade livre, total, fiel e fecundo. Na minha liberdade eu escolho fidelidade absoluta, estar aberto à vida e o compartilhamento da totalidade na minha vida. Houve ali diante de Deus um juramento. E enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de fé e homens e mulheres de caráter sólido, eu preciso honrar com o compromisso com o qual fui assumido. E quando eu olho para o matrimônio, quando eu olho para o amor está exatamente em amar quando o outro não é amável. O matrimônio se dá exatamente nesse amor que transcende, que é capaz de suportar a miséria do outro, que é capaz de permanecer e que é capaz de ser fiel. Isso é o sacramento do matrimônio. Isso é o casamento como Deus o concebeu. Isso é sagrado e perfeito. Então, respondendo a pergunta, acertei ou errei em aceitar namorar nessas circunstâncias? Inverte os papéis. Se coloca no lugar da outra pessoa. Como é que eu recebo isso? Se coloca no lugar de uma esposa que deseja fazer essa família dar certo. Como é que seria se eu estivesse no lugar dessa esposa? Como é que eu veria essa situação? Como é que isso cairia para mim? Que muitas das nossas dúvidas, na verdade, elas já estão respondidas dentro de nós. Elas já estão. A gente, às vezes, só precisa parar e confessar sinceramente essas respostas. Está nesse lugar. Então, é para esse lugar que eu gostaria que você olhasse. Olha concretamente para esse casamento, olha concretamente para esse divórcio. E aí, vou além. Se eu namoro com alguém, eu namoro com alguém com desejo de me casar. Eu vou me casar com uma pessoa que já não teve a humildade suficiente de cumprir com a sua palavra, com as promessas que realizou diante de Deus. Não falo nem diante da igreja, falo diante de Deus. Será que realmente é essa pessoa que eu desejo ter do meu lado, ter para pai dos meus filhos?
Eu gosto muito da palavra pai dos meus filhos, porque às vezes pra gente a gente até aceita menos, mas para os nossos filhos não. Quando eu olho para alguém e penso nesse alguém como mãe dos meus filhos, nesse alguém como pai dos meus filhos, o critério sobe, né? A régua sobe um pouco. Pra mim eu até aceito menos, mas aí sobe um pouquinho a régua. Então eu acho que a resposta está nesse lugar, tá? Em entender precisamente essa história, entender precisamente esse enredo inteiro, entende? Não dá... Tá aí, nesse lugar, eu acho. Não sei se eu fui clara o suficiente. Se eu não fui, comenta aqui, me reforça a pergunta. Mas eu acho que tá nesse lugar, entende? Tá nesse lugar de entender. E aí, assim, na verdade, eu até volto um pouquinho. Tá errado. Por quê? Porque se você deseja, se você entende que é um casamento que há possibilidade da nulidade, se você entende que um casamento que né, as circunstâncias são cabíveis de nulidade, são cabíveis de serem anuladas diante da igreja para estar aberto para um casamento na igreja novamente. Só é possível diante da nulidade, diante de condições específicas disso. Se eu realmente amo essa pessoa, eu sou capaz de esperar na fidelidade, no amor, que essa situação inteira se resolva. Porque quando eu estou namorando com uma pessoa que é casada, eu estou em adultério. Entendi? Eu sou ferramenta para adultério deste alguém que eu estou. Isso é o que a igreja nos ensina. Isso é o que nosso Senhor coloca para nós. Então, se há amor ali, o amor precisa ser paciente e bondoso o suficiente para esperar. Para esperar que essa situação se resolva. E aí, ai Carol, mas é muita loucura isso que você está falando. Cara, não é loucura. Falo de experiência própria, né amor? Passei alguns anos esperando pela decisão do Ederson. Mas eu escolhi. Eu escolhi esperar. Eu escolhi que o amor era sólido o suficiente para lidar com qualquer resposta. A resposta dele ser padre ou a resposta dele resolver casar. Ele podia ser não ser comigo, né? Graças a Deus que foi comigo. Mas tinha essa chance também. Melhor escolha do que eu fiz. Então bom, mas de fato, e aí, sem a menor dúvida, valeu a pena cada segundo de espera. Nós vamos construir uma família em bases muito mais sólidas, muito mais firmes, muito mais reais. Entende? Mais alguma pergunta, Vitor? Não, somente. Respondi? Se não respondi, me cutuca aí embaixo. Porque tinha muita coisa para explicar, então... Alguém aqui presencialmente tem alguma pergunta? Hoje eu viajei bem no maionese, né? É difícil de acompanhar meus raciocínios, mas vai dar certo. Algum comentário, alguma coisa aí? Tá tranquilo. Que horas são? 8h40. Ah, tá no horário, mas eu achei que tinham passado, a gente já estava aqui à vida. Então é isso. Abrimos aí o mês de junho, demos a largada para as formações. Vão ter nas próximas semanas formações para os solteiros católicos. E aí, né, Éder? Vão ter aí alguns conselhos de viver bem sua solteirice, de como escolher melhor o seu namorado ou sua namorada. Suas condições, né, seus pré-requisitos para começar a namorar, vai ter isso também. Se bobear, nós vamos preparar até material de formação de checklist. Eu gostei desse negócio. Fazer um checklist aí de condição de namorados e namoradas aí de plantão. Eu achei muito oportuna, na sequência de formações que a gente está fazendo sobre maturidade, vir falar do amor humano. Um ensaio só, a gente ainda vai ter formação mais aprofundada sobre o tema. Vamos falar para os casais, para a galera que está namorando aí. Vamos dar alguns conselhos mais práticos na vivência da castidade mesmo, no sentido do namoro. Apurar o olhar aí para escolher se alguém que você está namorando é para casar ou não. Porque, roubando um pouco as falas da Aline Cantarelli, namoro é tempo de seleção. É hora de seleção. É para isso que existe o namoro. É para você escolher se passa para o próximo pré-requisito para casar ou não. Entendi? É para isso que existe. O namoro foi feito para acabar. Seja no casamento, seja para começar outro mesmo. E vamos falar dos casais católicos, que eu amo falar para casal católico, amo de paixão. Vamos falar dos casados, vamos falar sobre várias questões. Se fosse no Meet, dá para falar melhor, mas vai ser no Instagram, né? Então a gente vai precisar se conter em algumas coisas.
mas vamos falar de relacionamento a dois, vamos falar da vida afetiva, da vida sexual, vamos falar de um bocado de coisa. Vai ser muito bom. Então fica com a gente aí esse mês de junho. E vamos ter também lives no Instagram da comunidade. Já até trouxe da loja, aliás, eu dono da comunidade, né? Vamos ter live no Instagram da loja. Vai ser no Coração do Evangelho. Que eu não vou nem comentar, né? Cristo. Sem comentários. Teologia do Corpo para iniciantes e boas novas sobre sexo e casamento. Vamos ter lives sobre os 3 temas e a ideia é casar justamente com as lives que o Ederson vai fazer na formação católica, que a gente vai falar do Coração do Evangelho para os solteiros, teologia do corpo para principiantes, para os namorados e boas novas para os casados. Então fica aí nas 3, que eu acho que vai ser muito útil. Você não casar ainda, já vai casar sabendo. Então vamos ter live nesse mês no perfil da comunidade, no perfil da loja. E na loja a gente está tendo promoção, 30% de desconto em todos os livros. Esses livros estão todos lá à venda, com frete grátis para 7 Lagoas. Tá muito legal, então entra lá. Se você ainda não segue o Instagram da loja, segue, curte, compartilha, comenta. Tem um monte de arte muito bacana. O perfil tá lindo, a Angélica arrasou nas artes. Então compartilha, comenta lá com a gente. E fica ligado nas programações da comunidade, nas coisas que a gente tem feito. Aproveita e compra muito lá. Compra muito, a gente tá falando aqui, compra muito. Presente do Dia dos Namorados, viu, gente? Kit Santa Terezinha ainda tem. O Kit São José tá lindo, 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 lindo. Eu não tenho aqui o diário feminino, mas o masculino tá na mão, que tá um arraso, sério, cara. Esse diário é boa. Pra quem não tem ou namorado ou namorada, compra os dois, que quando tiver dá o de São José. É isso mesmo, adorei. Você já faz o kit, entendeu? Tira essas blusas que da namorada na namorada, você compra os dois diários e compra já. Profético isso aí, é preparo. Nós vamos fazer um ato profético. É um incentivo. Nós vamos fazer um ato profético no dia da live de solteiros. Quem compra 2 vai aparecer o outro. Profético, né? A gente já quer 2, né? Vamos separar. Vocês vão contar aqui. A gente vai fazer um Tinder aqui na live. Na live de solteiros, gente. Tô brincando. Mas de fato, aproveita as promoções lá, que fizeram muito a pena. Enfim, muito obrigada a todos que ficaram até agora com a gente. Os que ainda vão ver na live, muito obrigada. A gente tá perguntando qual que é o valor dos kits. Dos kits. Você sabe de qual? Santa Terezinha e. Gente, eu não sei de qual. Vai na Mas loja. Manda entrar no Instagram da loja tá. que tem. No Instagram da loja tem, mas de todo jeito eu vou pedir a Angélica pra mandar lá no negócio do R$64,90, né? O kit é R$64,90, ele vai com o copo, o terço de acrílico e o diário espiritual, que a gente tem hoje de Santa Terezinha. De São José as peças são separadas, mas a gente conversa no Instagram e aí a gente faz um preço bem legal. A gente tem a xícara de São José, o diário, tanto feminino quanto masculino. Chama inbox que a gente conversa. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos rezar uma Ave Maria, consagrando tudo que a gente falou aí a Nossa Senhora, pedindo a Deus que venha modelar o nosso coração, sabe? Tem algumas coisas que o Senhor semeia e na hora oportuna faz frutificar. O amor eu vejo muito concretamente nisso. Nós precisamos fazer uma decisão concreta pelo amor que é esse Deus, pelo amor que é este viver concretamente todos os dias, no sacrifício, na renúncia, na doação, no sacrifício de rezar, no sacrifício de ir à missa, no sacrifício de servir as pessoas. E aí eu falava no início da live, no início da formação, que nós rezamos, né? Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E aí vai dizer, né? Me ama aquele que cumpre os meus mandamentos. Então tá ali a dignidade das promessas de Cristo. Não um Deus que bota condições para nos amar. Ele nos ama de forma irrestrita. Mas eu amo a Deus de volta quando eu faço o que Ele espera de mim. Quando eu preservo a minha vida e a vida daqueles que eu amo e daqueles que eu não amo também, porque Ele manda eu amar os meus inimigos. Quando eu cumpro os seus mandamentos, quando eu sigo os seus conselhos. Me ama aquele que segue os meus mandamentos. Me ama aquele que
me segue, me ama aquele que toma a sua cruz todos os dias. Me ama esse que deixa tudo e vem me seguir. E aí eu não estou dizendo deixar tudo, que você tem que largar sua faculdade, você emprego, não tá, Gabriel? Não é isso não. Mas largar os nossos apegos, largar das nossas posses interiores, largar disso, para que seja de fato um coração inteiro a Deus, porque aí o meu trabalho é transbordar de Deus, o meu patrimônio é transbordar de Deus, o meu servir os outros é transbordar de Deus, não é o servir a mim, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São João Paulo II, Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Estivemos unidos e vamos permanecer unidos na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só a última coisa é... Todo mundo gostou muito da foto ali. Bombou nos comentários.